pessoal, então hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre desenvolvimento sustentável, tá? Então, desde que o homem ele dominou a agricultura, que as nossas populações, né, e que as nossas sociedades elas vêm evoluindo tecnologicamente, né? Então, a cada nova revolução, a gente descobriu, desenvolveu novas tecnologias, né, até chegarmos ali na primeira revolução industrial. Já estamos na terceira revolução industrial e a gente vê que o nosso crescimento tecnológico ele foi muito grande. Né? Com esse crescimento tecnológico, a gente precisou de muito mais recursos, né, para manter as nossas sociedades. Que os recursos são esses? Né? A gente precisa muito mais de energia, a gente precisa de alimentos, a gente precisa de várias matérias-primas, né, para que as nossas indústrias elas consigam produzir aquilo que a gente necessita. Então, a gente precisa de muito mais recursos. Com esse desenvolvimento tecnológico, a gente também houve um crescimento muito grande nas ciências, né? Então, a medicina evoluiu muito. Os hábitos de higiene, a forma como a gente convive em sociedade, né? A pacificação que aconteceu. Então, tudo isso contribuiu, né, para que as pessoas elas vivessem mais. Não à toa, as nossas sociedades elas cresceram muito em número de pessoas, né? Então, houve um crescimento populacional muito grande com esse crescimento das ciências e com a revolução tecnológica, né? Então, antes, quando você chegava aos 50 anos, que você já estava as pessoas já viam que você estava no fim da vida. Hoje, 50 anos, né? A gente ainda visualiza uma pessoa jovem. Né? Então, esse crescimento populacional, ele começou, né, a causar alguns problemas. Né? Enquanto a sociedade ela cresce e se desenvolve tecnologicamente e precisa cada vez mais de recursos, o crescimento populacional também vai contribuir com isso. Né? Então, enquanto mais as sociedades elas demandam recursos e quanto mais elas crescem, né, em número de pessoas, mais elas vão precisar de recursos. Então, lá em meados da década de 70, algumas pessoas, né, alguns estudiosos começaram a perceber que isso estava causando grandes impactos, e impactos negativos, em duas vertentes. A primeira vertente era dentro da questão social. Eles começaram a perceber que as riquezas que eram produzidas, elas não eram distribuídas igualitariamente para a sociedade, ou seja, algumas pessoas enriqueciam e outras não tinham acesso a quase nada. E o outro problema era o problema ambiental. Né? Então, os rejeitos, os resíduos sólidos, né, que é o nosso lixo, enfim, tudo isso aumentou demais. Então, a gente começou a poluir rios, lagos, a gente não sabia muito bem o que fazer com esses resíduos, né? A gente ainda não sabe, na verdade, o que fazer com esse lixo. Né? Então, todo esse crescimento começou a causar, né, grandes preocupações aí na sociedade científica. E a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, não ficou fora desse debate. Então, lá em meados da década de 80, né, numa grande conferência que existiu, saiu de lá um relatório, né, que dizia que o nosso desenvolvimento não poderia continuar da forma que estava. Né? A gente crescer economicamente, o lucro pelo lucro, sem se preocupar com a questão social, sem se preocupar com a questão ambiental. Então, foi lá que surgiu os primeiros conceitos do que seria desenvolvimento sustentável. Né? Então, o desenvolvimento sustentável, na verdade, é uma quebra de paradigma, né, em uma sociedade que quer continuar se desenvolvendo economicamente, tecnologicamente, porém se preocupando, né, com a vertente social, ou seja, com a saúde, com a cultura, né, com o acesso que as pessoas vão ter aos recursos e também com a questão ambiental. Né? Então, a gente quer diminuir a degradação ambiental. Caso não exista essa possibilidade, mesmo assim, né, para ter os recursos, ainda existe a degradação, é necessário medidas que reduzam ou que recuperem aquilo que foi degradado. Né? Então, a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, é sustentado em cima de 3 pilares grandes importantes, né? Que é a dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão ambiental. Então, é como se a gente estivesse procurando um equilíbrio dinâmico, porque a gente sabe que nem sempre vai dar para atender as 3 ao mesmo tempo. Então, a gente vai procurar um equilíbrio dinâmico entre essas 3 variáveis. No entanto, alguns pesquisadores eles ressaltam, né, que isso só poderá acontecer
se existir vontade política. Então, eu concordo com esses pesquisadores e adicionaria aí a dimensão institucional, né? Então, as nossas instituições e a vontade política na hora de fazer essa gestão é que vai direcionar se aquela sociedade ela vai ser sustentável ou não. Gostaria também de deixar claro para vocês que sustentabilidade é um conceito que vai depender do país onde você está, da sociedade onde você está e do que você tem, né, como prioridade para a sua vida. Então, ele não é um conceito como é que eu poderia dizer? Ele não é um conceito estanque. Ele é um conceito que vai variar de país para país, de cidade para cidade, de pessoa para pessoa, né? Então, é necessário sempre avaliar com cuidado o que é que a sociedade demanda, o que é que a sociedade ela quer, para que a gente consiga definir o que é desenvolvimento sustentável dentro daquela comunidade, certo? Então, assim, é uma discussão que ainda está em andamento, é uma discussão difícil de se travar, né? Porque muitas vezes a gente se coloca em situações bastante complexas, como por exemplo, eu vou instalar uma indústria na cidade. E aí, tem gente que não vai querer a instalação dessa indústria porque vai dizer que vai poluir os rios, que vai crescer o número de resíduos, né? E existe aquelas pessoas que estão precisando do trabalho, né? E essa indústria ela vai oferecer trabalho, né? Então, às vezes, você se coloca em situações que é muito complicado escolher, né? Então, por isso que é necessário avaliar cada uma dessas dimensões com muito cuidado. Lembrando que elas vão ter interrelações entre uma e outra. Medidas que você tomar dentro da vertente ambiental vai respaldar, né, na questão social e também na questão ambiental. Então, elas estão interligadas. Além de serem muito complexas, elas vão estar interligadas, né? As medidas que você tomar em uma vai influenciar os resultados da outra dimensão. Então, esse é um tema muito complexo, né? Gostaria de deixar para vocês que a ONU ela estabeleceu 17 objetivos, né, que vai levar as sociedades ao desenvolvimento sustentável. Então, vocês vão encontrar coisas como erradicação da pobreza, uso de fontes sustentáveis, de energias renováveis, né? Então, assim, vocês vão encontrar vários objetivos que devem ser alcançados, né, para que a sociedade seja colocada como sustentável. Ademais, eu gostaria de lembrá-los, né, que quando a gente está falando de recursos, a gente está falando aí de recursos naturais, por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado, né, porque esses recursos eles são limitados. Então, muita gente às vezes acha que a água é um recurso ilimitado. E, na verdade, essa visão, né, de que a água seria um recurso limitado, ela já está superada. Então, a gente sempre trabalha que os recursos são limitados e que é necessário ter uma boa gestão para que todos tenham acesso, né, aos recursos, pelo menos básicos, à qualidade de vida, né? Então, assim, essa é uma discussão que deveria ser pauta, né, na nossa sociedade, porque ela é muito importante e dentro da academia ela também deve assumir um papel central, né, principalmente mediante a nova revolução tecnológica, né, que a gente vem passando nesse momento. Então, é crucial que as sociedades elas caminhem para um desenvolvimento que seja sustentável, que seja durável, né, que se sustente no longo prazo. Então, sustentabilidade está ligada a tudo isso que a gente discutiu aqui. Não é um tema simples, mas eu espero que eu tenha aberto aí essa discussão para vocês. Então, tchau, muito obrigada.